Oi, gente, muito boa tarde. Estamos agora iniciando a nossa semana de lives com o tema de hoje, que é com relação à escolha do terreno, que é algo que a maioria aqui que vai começar a construir tem dificuldade, né, para empreender esse negócio. E outra, normalmente as pessoas que vêm até o escritório, elas já vêm com um terreno pré-definido, mas muitas vezes elas não esperam, né, por ter algum gasto, algum dissabor com relação ao terreno que ela escolheu. Enfim, então eu tô aqui hoje para a gente esclarecer essas dúvidas com vocês, tá bom? Vou aguardar um pouquinho para as pessoas chegarem. Essa live já foi marcada há algum tempo. Então a gente está fazendo aí nesse horáriozinho de almoço para ajudar você a assistir a live, não tá ocupando, né, o horário aí da noite de vocês que muitas vezes chegam atarefados em casa. Ah, ei, designer, tudo bom? Então, como eu falei, essa semana inicia a nossa semana de lives. Hoje o tema é a escolha do terreno, certo? E a gente vai estar esclarecendo aí essas dúvidas, né, de vocês com relação à escolha do terreno. Eu vou estar dando aí, né, uma cooperação com relação aos pontos que eu acho importantes para a gente discutir com relação a isso, tá? Principalmente para você que tá para escolher o terreno, tá pensando em reformar e construir, principalmente para hoje, para quem vai construir, tá comprando um terreno aí, né, sem estar iniciando uma obra, enfim. Muito boa tarde para vocês que estão chegando. Então eu vou dar o início aí. Primeiro ponto que você deve levar em consideração: você está pensando em construir uma casa que seja muito grande, tem um programa extenso, ou ela tem um programa muito pequeno, né, uma casa, um loft, né, um sobrado, ou seja, que você não vai utilizar tanto o espaço do terreno. Então isso é uma coisa que você deve levar em consideração. Tá? Ou seja, por exemplo, você vai construir um loft. Então, se for um terreno muito grande, essa casa ela vai ficar perdida naquele terreno, né? Você não vai ter um aproveitamento ali ideal. A mesma coisa eu digo para uma casa que você imagina construir uma casa com um programa muito grande, certo? Ou seja, você quer muitos quartos, quer uma sala muito grande e tem um terreno muito pequeno. Então, isso é um ponto que você deve estar levando em consideração. Tá joia? Um outro ponto também é verificar se esse terreno ele é de esquina ou ele é de gaveta. O terreno de esquina são aqueles terrenos, né, que a gente já conhece, geralmente estabelecimento comercial gosta muito por ter uma visibilidade legal, né? Mas para uma casa, o que você deve levar em consideração? Principalmente se esse terreno ele for pequeno, tá? A gente deve obedecer questões assim que são segundo o PDM, né? Principalmente aqui dessa cidade, a gente precisa ter 3 metros de afastamento frontal. Ou seja, quando você tem um terreno de esquina, você vai ter que fazer o afastamento frontal de uma esquina e o afastamento frontal de outra. Ou seja, você já tem aí, né, 3 metros de cada esquina, aí literalmente talvez perdido para você fazer uma programação da casa, principalmente se o terreno for pequeno. Tá? Principalmente a gente tem que fazer afastamentos laterais também, para poder a gente ter uma construção mais saudável. Tá? Aí você fala, mas eu quero uma casa que eu tenha uma visibilidade legal, eu quero um terreno de esquina. Ótimo, então antes de você escolher esse terreno, tem que ficar atento, né, para escolher um terreno de esquina que seja maior, porque você vai ter que trabalhar 2 fachadas e a gente vai ter que ter 2 afastamentos frontais, tá? Que vão tirar aí um pouco desse espaço de terreno aproveitável que você deve levar em consideração. Já o terreno de gaveta, que é aquele terreno que fica na metade do lote, né? Ele tem uma fachada, né, principal, que seria. Não que as outras a gente não vá trabalhar no projeto como fachadas principais, que a gente sempre considera o todo aqui no escritório, né? Mas enfim, esse tipo de terreno, que é o terreno de gaveta, a gente tem que obedecer principalmente a um afastamento frontal, né, que seria o outro. Os demais serão afastamentos laterais, que serão para garantir a salubridade da construção, tá joia?
E eu estou falando sobre 3 metros, mas tem locais que pedem 5 metros. Então, de acordo com a cidade, tem que verificar, né, principalmente regiões, tem que verificar o quanto que você precisa de afastar e levar em consideração essa escolha do terreno. Tá joia? Tô vendo aí mais gente chegando. Enfim, um outro ponto também que é super importante é a insolação, tá? Mesmo que falar, eu vou construir novo, de forma nova, esse terreno, enfim, uma construção nova. Então, a insolação eu vou partir do princípio do que foi ideal para aquele terreno, mas aí eu vou te devolver, né? Eu vou fazer você pensar aí um pouquinho. Com relação à insolação, vamos dizer, você imagina, eu quero cômodos de longa permanência, por exemplo, numa fachada frontal, onde eu tenho insolação oeste, né, que é onde o sol ele vem cheio nessa construção, o temido sol da tarde, né, que a gente fala. A gente tem o sul, que é onde a gente tem pouca insolação, praticamente nenhuma, tá, no ano todo, entra só realmente a iluminação natural. A norte, a gente não tem... A norte, esse sol, ele vai mais na diagonal, então ele pega em alguns momentos do ano, tá? Em torno aí da época do outono e do inverno, ele vai vir um pouquinho inclinado, ou seja, é uma fachada super interessante, acolhedora no inverno, que aí o sol é super bem-vindo, tá? E a oeste já é aquela fachada que entra o sol poente. Então, essas coisas a gente deve levar em consideração, tá? E o leste é o sol nascente, que para alguns ambientes a gente deve levar em consideração. Ei, boa tarde, mais gente chegando aí. A gente está falando sobre a questão das fachadas, como que elas se comportam no terreno, para a gente poder escolher o terreno da forma correta, tá? Aí é isso, aí, por exemplo, se você imagina trabalhar ambientes logo na parte frontal do terreno, onde a gente tem a incidência aí de um sol poente muito forte, você vai ter muito gasto, tá, para manter a refrigeração dessa construção, tá, de forma confortável, que gere conforto aos usuários, vai ter muito gasto de ar-condicionado, cortinas, enfim, vai ter que fazer brise. Ou seja, e também se você sonha com uma fachada que seja envidraçada, essa lateral, essa parte frontal, né, que temos esse oeste, né, esse sol aí que entra, né, muito forte na construção, não é interessante para você. Então, essas coisas que a gente deve pesar. O que é importante? O meu sonho é ter uma piscina. Tem uma piscina na parte de trás do terreno, enfim, tudo vai depender do programa. Aí o oeste, o sol poente, ele já é interessante, que você vai ter sol aí mais horas no seu terreno, tá? Outra coisa que também é muito importante, deve se levar em consideração, é com relação a se o terreno é em aclive ou declive, tá? Se é algo que você vai ter interesse de estar tendo um gasto maior nessa construção, porque terrenos em aclive ou declive a gente tem um investimento mais alto, tá? Então, para construções mais enxutas, o terreno ele sendo nivelado, tá, alinhado, ele sem declive e aclive, ele é um terreno muito mais interessante para você, tá? Se você aí não está interessado em fazer aterro, né, movimento de terra, que é um item bem caro na construção, vai deixar a sua construção muito cara, tá? Ou, por exemplo, eu quero fazer uma construção que ela vai ter uma piscina, a não ser que você não queira aterrar, aquele lado vai deixar os palitos, né? Enfim, a gente vai fazer uma construção que segue a forma e função. Mas você tem que ficar aí ciente que é uma construção que você vai ter mais gastos, né? Principalmente se você, dependendo da programação, do programa que o cliente quer, a gente vai ter que fazer movimentação de terra e a maioria das vezes, tá? Quando tem movimentação de terra, o muro de arrimo, tá? O muro de arrimo, ele tem um peso muito grande aí financeiro nesse terreno.
Então, tudo isso você tem que avaliar, né? Obviamente, construções em terrenos inclinados, elas saem muito bonitas também. A gente faz, né, a forma e a função, mas vai depender do quanto que você está disposto a investir nessa construção. Tá joia? Um outro ponto que você deve levar em consideração é com relação à vizinhança, tá? Se a vizinhança se essa vizinhança ela vai trazer aí incômodos para você, por exemplo, bares que tem música alta, sabe, o tempo todo, cerimoniais, casa de show, escola também que tem barulho ali o tempo todo, o trânsito. Então você deve levar em consideração, né, o tipo de vizinhança antes de comprar esse terreno. E outra coisa também que tá em volta aí dessa vizinhança são as pessoas. Outra coisa que está em volta, né, dessas vizinhanças são os tipos de casas, né? Você vai ter que fazer casas que são compatíveis com esse tipo de vizinhança. Se você quer uma casa térrea e eu só tenho prédios em volta, tá? Você vai se sentir talvez vai se sentir muito espremido naquela região, tá? Então é algo que você deve pensar com relação à vizinhança. Ah, eu quero uma casa de alto padrão, mas a minha vizinhança não está atendendo a esse tipo de casa que eu quero empreender. Tá? Então também são coisas que você deve levar em consideração. Aí você fala, mas é um terreno que eu tenho e eu quero investir nesse terreno, é o sonho que eu tenho. Aí eu te falo, acima de tudo isso, de você pensar, tá? Só no sonho que você tem que pensar a longo prazo. Você está fazendo um investimento ali naquele terreno a longo prazo e algo que vai, né, você pode passar para os seus filhos, você pode estar também ganhando dinheiro, tá? Investindo, né, nessa construção, fazendo uma construção de qualidade que muitas vezes, né, lá na frente vai ser algo interessante para você poder vender, passar lá na frente por um valor muito mais alto do que você investiu, tá? Então você sempre deve pensar a longo prazo, porque não adianta, né, você empreender uma construção de qualquer forma, que lá na frente você vai ter problemas com isso, com relação a passar a herança para filho ou com relação a vender, você não ter esse valor de volta para você com retorno. Principalmente, tá, gente, eu falo assim, fazer um investimento, se você não pretende, assim, morrer naquela casa, digamos assim, você não pretende isso, você fazer um investimento assim muito alto, talvez num lugar que não comporta aquele estilo de construção, você pode estar perdendo dinheiro, tá? Então essas coisas a gente deve levar em consideração. A vizinhança é algo que eu falo que é muito importante, não é menos importante. E outro ponto que assim é muito de vivência, tá? Que eu já tive, é com relação a gente estar observando se na frente desse terreno vai ter boca de lobo, tá? Que é aquele lugar onde escoa a água na frente da casa, né? Que é algo que você pode ter de sabores aí com mau cheiro, enfim, tudo isso, que é água que fica empoçando ali. Então a gente tem algumas problemáticas. E outro ponto também que eu já vi muito é a gente ter um poste na frente do terreno. Tá? Esse poste na frente do terreno, ele vai implicar no momento que a gente quiser fazer uma entrada de veículos, tá? E às vezes a gente é obrigado aí a estar mudando todo o programa da casa porque eu tenho um poste na frente do meu terreno, tá? Aí a gente fala, eu posso ir lá na prefeitura e solicitar a modificação desses itens. Tá, você pode solicitar, mas você pensa comigo que é algo que você vai ter um gasto a mais? Então, você vai ter esse gasto a mais que de repente, né, como você já está escolhendo esse terreno aí antes de começar o projeto, a gente está verificando esses pontos, né, que são muito importantes. Mais gente chegando aí, boa tarde, obrigada, a gente está quase finalizando, podem mandando as perguntas, vai ser um prazer aí responder a vocês, tá? Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar, eu falei sobre o poste e a boca de lobo,
A gente tem também árvores, né, que normalmente a gente não pode estar retirando. Eu posso até, né, como arquiteta, a gente faz a solicitação lá na prefeitura para remover a árvore, mas se for uma árvore que eles julguem que é uma árvore em extinção, enfim, você não pode retirar essa árvore do seu terreno, nem com solicitação, tá? Então a gente deve ficar ligado nesses itens para você não ter dificuldades aí na hora da construção, ter gastos que você não está esperando, tá bom? E outra coisa, gente, que é muito importante também verificar, principalmente para quem está, né, como a gente deve fazer tudo legalizado, certinho, tá? É verificar se esse terreno que você está comprando, ele tem documentação, ele está escriturado ou você tem condições de fazer essa escritura. Tá? Então isso é um ponto super importante, verificar se a certidão dele, se a certidão de ônus ela está negativa, né? Você não tem dívida ativa, que são coisas que vão te atrapalhando a levar esse projeto em frente. Tá? Alguma dúvida aí alguém tem? Um prazer ter vocês aí na nossa semana de lives. A gente vai estar fazendo outros temas que tá na agenda, no cronograma, tá? E são essas coisas que eu falei, eu tirei esse horáriozinho de almoço para poder ter esse bate-papo mais próximo com vocês, porque eu acredito que a maioria, né, que já não tem um terreno ou comprou, você pode estar pensando aí, né, em outra coisa futura. Então são coisas para você levar em consideração, para você ter aí uma construção que seja saudável e acima de tudo o seu sonho, mas o seu sonho de forma consciente, né? Que não vá te gerar gastos aí inesperados, tá? No seu sonho, de repente atravancar uma parte, você espera aí tão adiante com isso. Acho que tem uma pergunta aqui. Ah, não, é do... Boa tarde, eu agradeço a todos vocês que participaram desse período. Eu vou deixar provavelmente essa live gravada lá no YouTube. Ah, mandaram perguntas? Estou vendo aqui. Deixa eu ver só um minutinho. Ah, ótima, boa pergunta. Deixa eu ver, sobre o solo. O solo influencia no momento da fundação da casa? Sim, ele influencia aí muito. Então, se você antes de comprar o terreno, né, solicitar aí para a pessoa que está te vendendo o terreno, se ela tem um relatório de sondagem, tá? Seria o sonho da gente já estar com esse relatório de sondagem antes de iniciar todas as obras. Muitas vezes né, quando a gente indica parceiros aí de engenharia, calculistas, aí a gente vai partir, né, mais para esse detalhamento aprofundado, mas ajuda muito a gente, tá? Que tá no início, a gente já saber as potencialidades totais desse terreno, o que ele vai te gerar de gasto a mais, tá? Porque, por exemplo, se você tem um terreno que ele é arenoso demais, ele é um terreno até que ele é muito bom, ele ajuda, mas aí vai depender da forma que a gente vai proceder aí com relação às sapatas e às fundações. E se for um terreno que ele é muito profundo, ele tem muito barro, tá? Ele está próximo à encosta, né? Por exemplo, às vezes você vai ter que cavar aí 7 metros para chegar numa rocha sã, então, ou seja, é um gasto maior que você vai ter com relação a essa parte estrutural, tá? Eu não sou a melhor especialista disso, da parte estrutural, mas a gente dá esse encaminhamento para vocês. Outra pergunta aqui, é possível fazer uma casa acompanhada, que acompanha o terreno, que não seja plano? Sim, é totalmente possível isso, tá? É algo super, super bacana. Eu prefiro até seguir a forma do terreno, tá? Ou seja, isso aí até na escola, quando a gente estudou, né, de arquitetura, a gente falava que a forma segue a função. Ou seja, a forma do terreno ela vai seguir a função da casa, mas é o que eu falo, nem todo mundo está apto para ter uma casa onde você
vai ter muitas vezes vários degraus, se você não tem, né, a possibilidade de fazer muitos platôs nesse terreno para poder a gente ter o mínimo de escadas, né, que afinal de contas a nossa casa é o nosso templo, é o lugar que a gente deve estar aconchegado, tá? Então a gente fazer também uma casa que seja muito sacrificante para nós, cheio de escada, né? Obviamente uma casa duplex é muito bacana tendo uma escada, fica tudo muito mais bonito, tá? Mas a gente também partir para o ponto que a gente vai ter muitas escadas, a gente deve avaliar isso aí sim, tá? Apesar de eu falar que dá para seguir a função, tá? Então é isso, obrigada. Nossa, tem mais gente chegando aí. A Rayane, Daniel, Deames, deixa eu dar uma cena aí para vocês. Tem mais dúvidas, gente? Eu vou deixar essa live salva aqui, tem muita gente me pedindo para eu deixar ela lá também no Instagram TV. Eu vou deixar ela salva lá e lá no meu canal no YouTube, tá? E nessa semana a gente continua. Amanhã a gente vai conversar sobre a escolha de apartamentos. Você aí que está pensando em comprar um apartamento, tá? Para que seja ideal para você, que talvez vai te gerar menos custo, tá? No momento aí de reformar. Algo que seja aí legal, saudável para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente também tá aberta aí no nosso canal, tem as nossas consultorias, tá? Você aí que tá pensando em reformar e construir, tá? E tenham um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.